Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de março de 2021. Morre aos 80 anos Samuel Little, o maior serial killer da história do EUA. Samuel Little, um homem descrito pelo FBI como o maior assassino em série da história dos Estados Unidos, morreu aos 80 anos. Little morreu em um hospital da Califórnia na quarta-feira 30/12, disse o Departamento do Estado responsável pelo sistema prisional. Ele cumpria prisão perpétua pelo assassinato de 3 mulheres. Mas até sua morte ele já havia confessado ter matado 93 mulheres entre 1970 e 2005. Little visava pessoas vulneráveis, muitas das quais eram profissionais do sexo ou usuárias de drogas, dizem as autoridades. Esbocheador, Little nocauteava suas vítimas com socos antes de estrangulá-las, o que significa que nem sempre havia sinais óbvios, como facadas ou ferimentos à bala, de que a pessoa havia sido assassinada. Em vez disso, muitas mortes foram incorretamente classificadas como acidentes ou overdoses e nunca foram investigadas. Alguns corpos nunca foram encontrados, disse a agência. No ano passado, o FBI disse que seus analistas acreditavam que todas as suas confissões eram críveis. Eles também divulgaram imagens das vítimas que ele desenhou enquanto estava na prisão na tentativa de rastrear aquelas pessoas que ele matou. Little foi preso em 2012 devido a um problema com drogas no estado de Kentucky e enviado para a Califórnia, onde os policiais realizaram testes de DNA. Ele já tinha um extenso cadastro criminal, com crimes que iam de assalto à mão armada a estupro no EUA. Os resultados do DNA o ligaram a 3 assassinatos não resolvidos de 1987 e 1989 no condado de Los Angeles. Ele se declarou inocente no julgamento, mas acabou sendo condenado e sentenciado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Giovanni Bruno, em artigo publicado na revista Alavanca de Campinas, ano 44, N. 447, setembro-outubro de 1999, comenta a questão 746 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec: o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida a um semelhante, interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. As histórias e os dramas motivados pela violência são muitos e acontecem com uma frequência cada vez maior. Pode-se dizer que a violência está em todo lugar e não tem fronteiras, pois que diariamente os meios de comunicação nos informam de lamentáveis acontecimentos ao redor do planeta e até daqueles bem próximos de nossas moradas. Por toda a mídia, rádios, TVs, jornais, revistas e internet, os crimes são mostrados numa sequência alucinada de assaltos, sequestros, estupros, assassinatos e chacinas, não apenas com o intuito de informar, mas, sobretudo, com a finalidade de faturar cada vez mais. A desculpa que nos dão é que eles têm que informar a população e, desta forma, os acontecimentos são ampliados e explorados de forma irresponsável. Será que nunca acontecem coisas boas e construtivas ou falta capacidade para encontrá-las? O fato é que a violência, e todos os desdobramentos nefastos derivados dela, mostrados ininterruptamente dia e noite, virou coisa corriqueira. Isso me lembra uma história contada por um amigo há alguns anos. Foi nos meados dos anos 1980.
Esse amigo tinha parentes morando no Líbano, no tempo da guerra, naquele caldeirão insano que era Beirute, a capital, e todos lutavam contra todos, onde balas de metralhadoras e morteiros partiam do chão, enquanto bombas e foguetes partiam de aviões e navios. As imagens que nos chegavam eram, como são ainda hoje em qualquer guerra, de morte, desespero e aflição, casas e prédios destruídos aleatoriamente. Um dia, tendo a oportunidade de encontrarem-se no Brasil, indagados sobre a vida aflitiva que levavam em Beirute e por que não se mudavam de lá, responderam: não nos incomodamos mais. Já estamos acostumados com tudo aquilo. Poderíamos analisar essa extraordinária capacidade de adaptação com que Deus moldou o ser humano através das inúmeras reencarnações, porém, agora nosso intuito é outro, e também podemos afirmar que nos acostumamos com a violência que enfrentamos no Brasil. Estamos tão acostumados a ela, que até nos pegamos rindo de programas humorísticos onde a violência é o tema de alguns quadros. Nos pegamos até rindo de lamentáveis situações familiares expostos ao ridículo por programas que mostram aquilo que o povo quer ver. Por se tratar de um conceito adquirido através da evolução, em todas as épocas e em todas as culturas, da mais rudimentar até a mais sofisticada, sempre se respeitou e ensinou através da religião e dos diferentes sistemas filosóficos, ser a vida o maior bem que possui o ser humano. Embora o conceito de preservação da vida esteja gravado em nossas mentes, esse bombardeamento vulgar e incessante da violência está banalizando e adormecendo esse sentimento de valor supremo que a vida tem. É irônico, numa época em que se quer preservar da extinção a vida de animais e plantas, que torcer por um time de futebol, discussão no trânsito e a falta de pagamento e até falta de troco de R$1, certamente os leitores devem saber de motivos ainda mais triviais e ridículos, seja causa de assassinatos e dramas diversos que poderão durar várias encarnações com desdobramentos que certamente dificultarão nossa caminhada. Até os planos de luz. As causas apontadas são as mais diversas. A miséria é uma delas, mas a violência também está nas camadas econômicas mais altas. A degradação moral por que passa a atual civilização, raras vezes citada, talvez seja o componente mais forte desse conjunto de fatores que nos levam a atos tão treslocados. Enquanto não fizer parte do coração de cada ser humano a máxima ensinada por Jesus de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, teremos, por muito tempo ainda, grandes fatos a lamentar. Por ora, para amenizar essa onda negativa que nos envolve e afastar também os arautos da destruição e do pessimismo, podemos fazer um pacto íntimo contra o baixo astral. Comecemos por não assistir, e não ouvir, programas que tratem de violência, ridicularizem ou aviltem o ser humano. Da mesma forma, fiquemos sem ler as matérias policiais de jornais e revistas, pois não fazem nenhuma falta. Ao passar por um acidente, vamos manter a mente em oração, afastando, assim, aquela curiosidade mórbida que se regozija com o quanto pior melhor. Se formos vítimas de assalto, manter a calma, não reagir e dar tudo de material que nos pedirem para preservar aquilo de maior valor que possuímos, e do qual somos responsáveis diretos perante Deus, nossa vida. Afastar-se das notícias de violência não é alienar-se, como já ouvi alguém dizer no tempo da ditadura, era alienado quem não lia e se informava sobre política e economia. Há muitas maneiras de obter informações sadias e uma delas é assistir à programação das TVs educativas espalhadas pelo país, onde mesmo os acontecimentos mais infelizes são ali apresentados com equilíbrio e bom senso. Para finalizar, qualquer que seja a situação, confiar sempre em Deus,
porque é Ele que conhece os desígnios de nossas vidas, nossa nação e nosso planeta. Através da oração, manter nossas mentes e corações sintonizados em Jesus, nosso irmão e mestre, para que, como um farol, passemos a irradiar paz e amor para a coletividade em que nos encontramos, suavizando dessa forma a atmosfera de pessimismo que envolve a todos. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.